Bom, gente, a gente vai falar de Agar. A história de Agar, ela conta a história da serva de Sara, e a serva de Sara teve Ismael. Vamos ler aqui primeiro, para uma breve introdução, o livro de Abacuque 2:11. Vamos ver o que está escrito aqui. O seguinte, né? Pois uma pedra clamará à parede e a lasca responderá a uma viga. Veja, isso está falando sobre reencarnação. A questão da reencarnação muitas vezes acontece em animais, pedras, e ela vai ser feita através dessas etapas que a alma vai ter que passar. No Terrilim 19:8 diz o seguinte: a Torá do Eterno é perfeita, faz voltar a alma, ou seja, ela faz a alma voltar, ou seja, se a pessoa está com erro, então essa pessoa volta até que ela conserte todas as suas máculas. Então, as pessoas que cometem erros, esses erros eles são justamente para que a pessoa venha consertar essas partes da sua alma. Inclusive, uma das coisas que podem fazer a pessoa voltar muito é ela shonrará, ela falar mal das pessoas. Você pode ler lá Haredim, capítulo 33, vai estar falando sobre isso. Já os sadiquim, os justos, eles reencarnam em peixes, então eles podem ser servidos numa mesa de Shabat. Ou seja, toda a comida que é servida na mesa de uma pessoa que estuda a Torá, para esse animal, para esse vegetal, é ótimo, porque ele está alimentando o estudo da Torá e assim está fazendo uma retificação dentro de si mesmo, né? Tudo isso a gente deve entender, né, que funciona dessa forma. Vamos ler uma história com Ari, onde tem o título de A Pedra da Parede Grita. Uma vez o Rabi Tzahak Luria viajou na companhia de seus alunos para visitar lugares sagrados da cidade santa de Tibérias, que é conhecida como Tiberíades. Naquela época ainda havia restos das antigas sinagogas da época dos Tanaítas e dos Amoraitas, nas quais eles se sentavam para estudar a Torá. Também havia ali um local de repouso de muitos dos grandes homens de Israel, da época mais antiga da história até as gerações contemporâneas. O Ari e seus companheiros visitaram túmulos e depois caminhavam pelas vielas de Tiberiades, envoltos em pensamentos sagrados, e ao chegar perto de uma das casas, o Ari parou os seus alunos, olhou para uma das pedras da parede e disse a eles: Vocês sabem, meus alunos, que o Midrash diz a respeito de Jacó, nosso patriarca, e a respeito do versículo de Gênesis 28:18, e tomou a pedra, pôs a sua cabeceira, e que quando ele foi dormir no Monte Moriá, as pedras se uniram e disputaram para ver quem teria o mérito de servir de apoio para a cabeça do justo Jacó. E então o Santíssimo Bendito seja ele, fez um milagre, que todas as pedras se tornassem uma só pedra. Saiba que as pedras podem falar, como está escrito em Abacuque 2:11, como a gente acabou de ler. A pedra da parede gritará. Neste exato momento, essa pedra me contou que uma alma que reencarnou nela precisa de uma retificação. Ela pede que nós rezemos por ela e para que ela atinja a reparação. Muito bem. Então, a nossa aula principal, o neto de Ruth era Ishai. Ele tinha 7 filhos, mas toda a família ainda estava esperando a grande decisão rabínica sobre a conversão de Ruth. A questão era como explicar o versículo da Torá que proíbe aceitar um convertido do povo de Moabe. Isso incluía homens e mulheres, ou só homens, é a pergunta.
Muitos rabinos eram da opinião que também incluía mulheres, e, portanto, Ruth e seus descendentes não podiam casar com judeus. E Shai, que era um grande homem justo, e insistiu por ter descendência judaica. Ele, portanto, investigou a lei e descobriu que só se tivesse um filho como uma serva, a criança seria uma escrava, e como tal não teria uma origem israelita e nem moabita. Desse modo, depois de nascer, poderia ser liberado e convertido. Então, mesmo que a decisão rabínica era que esses filhos não poderiam ser judeus, para resolver isso, Ishai foi ter com a sua serva, para ter um filho com ela, mas sem deixar sua esposa descobrir. A serva pediu que lhe deixasse pensar a respeito, e aí a serva foi consultar a esposa de Ishai, cujo nome era Nitzvet Bat Hadael, pois considerava desrespeitoso para sua senhora e ela queria respeitá-la. A esposa de Shai disse a ela: diga a ele que você aceita, mas com duas condições: que seja um lugar escuro, onde ele não possa te ver, e sem que nenhum dos dois fale nada. Todos os dois têm que ficar em silêncio. Dessa forma, quando estava tudo pronto, quem estava lá era a esposa de Shai, ao invés da empregada. Ela fez tudo isso porque Ishai, quando viu os rabinos estavam prestes a declarar que a conversão de Ruth era inválida, ele decidiu não ter mais filhos, a menos que a sua semente israelita fosse garantida. A gente dá uma parada aqui para fazer uma reflexão. Isso era feito para que ele pudesse ter filhos dentro da nacionalidade israelita e que pudessem ter estudos da Torá. Nada tem a ver com questões sexuais, banais, e nada que ele estava procurando a felicidade, a paz, não, ele estava procurando o cumprimento da Torá. E era assim que ele esperava consertar sua alma futuramente, tendo um filho nascido dentro da Torá, para que pudesse ir limpando através dessas reencarnações. Muito bem, mas a sua esposa, ela achava que eles iam ser declarados judeus e por isso ela se intrometeu. Então ela queria ter mais filhos e através da sua serva, né, a serva ia ter o filho com ele, ela avisa para sua ama, a sua ama então vai tomar o lugar dela e ela só pôde fazer isso porque foi aquela serva. Se fosse outra serva, talvez as coisas não acontecessem assim. Quando isso acontece, ela vai engravidar e no futuro sairia o rei Davi. Então, ele foi ungido pelo grande profeta Samuel, que também validou a conversão de Ruth. Olha que coisa interessante. Portanto, graças indiretamente à serva, nasceu Davi. E no seu reinado, ele honrou a sua família, honrou a sua mãe. O Aramamipano vai esclarecer no Gigol, Neshamot 47, que essa serva que apareceu ali naquele momento era a reencarnação de Agar, aquela mesma da Torá que tinha tido Ismael, a serva de Sara, e Abraão. E desde quando Agar engravidou de Abraão para ter Ismael, ela humilhou muito a sua ama, a Sara. Dessa vez ela veio como serva para honrar ela e respeitar ela também, respeitar a sua ama. Então a gente viu que tudo o que aconteceu até agora foi justamente porque ela veio fazer essa reparação junto a Sara. Perceber aqui, você vai ver algo incrível. Ela fez que o seu orgulho, essa H, causasse o ódio entre Ismael, que é o pai da religião muçulmana, e Isaac. Até hoje nós vemos que existe ali uma guerra imensa entre esses dois povos. Com tudo isso, quem paga as consequências são os próprios muçulmanos e os próprios judeus que vivem em guerra. E como essa serva voltou para consertar isso, ela causa indiretamente o nascimento de Davi, de onde virá uma Shia, que porá fim ao problema entre israelenses e árabes,
e os descendentes de Ismael. Essa pequena história, ela conta a vinda do rei Davi e como ele veio para esse mundo, ou seja, o próprio pai dele, Shai, queria ter uma serva, porque até agora ele já tinha tido muitos filhos e ainda não tinha chegado o filho prometido. Além disso, existia uma discussão alárrica ali com a mãe dos seus filhos, e ele não sabia se a Ruth ia ser considerada uma judia. Ou seja, essa guerra dessa conversão já durava muitos anos. E agora ela acreditava que ia dar certo essa conversão. Então ela deita de novo com seu marido e ela tem o rei Davi, de onde o rei Davi é ungido por Samuel. A gente sabe que Samuel é a reencarnação de Cora. E agora sim começa-se a emendar todas as coisas em torno da realeza do povo de Israel. Tá bom, gente? Oi pessoal, tudo bem? Eu quero agradecer aqui publicamente ao trabalho que o André Moré vem executando. De verdade assim, vem transformando profundamente todas as palestras, todos os conteúdos, tudo que está sendo feito. E o mais interessante, o mapa cabalístico. Em particular, esse trabalho foi muito, mas muito transformador na minha vida, porque me deu uma clareza dos pontos, dos obstáculos, até situações que surgem, né, na nossa vida que a gente não sabe, às vezes, o motivo, o porquê. Então, assim, foi muito, muito importante, tá? E eu recomendo, inclusive, para você que quer ter uma clareza maior das situações, de perceber quais são as influências, não como algo determinístico, mas como uma fonte de informações relevantes para você transformar, ter atenção, observar e retificar aquilo que precisa ser retificado, né? Então, eu agradeço de coração a você, André, todo o seu trabalho, tudo que vem sendo feito, todos os vídeos e principalmente esse mapa que para mim está sendo um deleite para a alma. É algo que, assim, tem detalhes, coisas que são desgostosas, digamos assim, né? Às vezes a sombra não quer olhar para aquilo, mas é muito bom porque a clareza e a luz traz a transformação que a gente precisa para o momento que a gente está vivendo e muitas vezes antecipa coisas que a gente pode se guarnecer, pode se prevenir. É isso aí, agradeço mais uma vez, shalom a todos, um abraço.